Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da Associação Paulistana. Eu sou o pastor Josana Alves e é um prazer para mim poder transmitir a palavra de Deus hoje. Além de transmitir a palavra de Deus, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. De 18 a 27 de fevereiro, a associação está convidando todos os membros, todas as pessoas, todas as igrejas, todas as famílias a participarem de um forte momento de reavivamento chamado Santa Consagração. Na verdade, é um convite para que todos possam se envolver com a busca do Espírito Santo, para que possam clamar a Deus em oração, passar mais tempo na presença de Deus. Então, de 18 a 27, programe sua família, sua igreja para participar desse momento. Os pastores da associação, as redes sociais da associação irão informar os detalhes para vocês, mas todos os dias, de 18 a 27, nós teremos mensagens. Eu vou ter a alegria de transmitir algumas dessas mensagens e espero que seja um momento poderoso de reavivamento, para que a igreja venha a despertar e se levantar para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Nesse momento nós vamos abrir a Bíblia, mas antes de abrirmos a Bíblia, eu quero convidá-lo a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade de transmitir a Tua mensagem hoje para a igreja na Associação Paulistana. Te louvo também por esse movimento que vai se iniciar no dia 18. Santo Deus, nós precisamos muito te buscar, aprender a clamar pela presença do Espírito Santo a cada dia, para que a presença do Espírito nos transforme. Então, Santo Deus, que a mensagem de hoje, de maneira muito clara e poderosa, prepare o nosso coração para essa necessidade da busca, essa santa convocação que vamos viver e que tenhamos momentos poderosos na Tua presença. Fala conosco, Santo Deus, através da Tua mensagem nesse momento. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Esse é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. Juntamente com o capítulo 8, formam um dos capítulos mais lindos, alguns dos capítulos mais lindos da Bíblia, mais profundos da Bíblia. Romanos, capítulo 7, é como um grito desesperado de alguém que percebe que na vida cristã ele não consegue fazer o que um cristão deve fazer. Sabe, em algum momento, se você é sincero, você vai chegar a essa conclusão: eu não consigo fazer. E o que eu faço muitas vezes está manchado pelo egoísmo, o que eu faço na vida cristã muitas vezes está manchado pela hipocrisia, pela falsidade. Eu consigo até fazer para mostrar aos outros, mas eu sei que aquele fazer não é verdadeiro. E Paulo ele apresenta o grito desesperado de alguém que chega a essa conclusão: eu não consigo, simplesmente eu não consigo fazer o que o cristão deve fazer. Capítulo 7, verso 17, diz assim: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo: eu não consigo fazer, e eu não consigo fazer porque o pecado tomou conta de mim. E sabe, Paulo apresenta de maneira muito clara nesses dois capítulos, 7 e 8, que nós não conseguimos fazer o que um cristão deve fazer, porque nós não somos, em essência, o que um cristão deve ser. Muitas vezes nós enfatizamos muito o fazer. Um cristão tem que fazer, um cristão tem que fazer, um cristão tem que fazer. A grande questão é que nós podemos até fazer coisas que cristãos fazem, mas só vai ser verdadeiro se nós formos cristãos. Então o ser e o fazer, meus amigos, precisam estar unidos. Nós não fazemos como devemos porque nós não somos. É isso que Paulo apresenta. E aí, depois de apresentar esse grito desesperado de alguém que não consegue fazer, ele vai dizer: você não consegue fazer porque você não é. Olha o que diz o verso 20, capítulo 7, verso 20. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, eu não faço porque eu sou pecador, e não um homem de Deus, e não uma mulher de Deus, e não um jovem de Deus. Então, a grande questão é: eu não faço. E eu descobri por que não faço. Porque eu não sou. Ou, muitas vezes, quando faço de maneira hipócrita e egoísta, não agrada a Deus, e eu sei que não agrada a Deus, eu sinto que não agrada a Deus, porque no fundo eu compreendo, eu ainda não sou um cristão genuíno. E com um grito desesperado, Paulo diz, verso 24, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz: oh, que desespero, eu não consigo fazer porque eu não sou.
Quem me livrará desse corpo de morte? Desaventurado, infeliz homem que sou. Ah, meus irmãos, mas aí começa a brilhar o capítulo 8. O capítulo 8 é a esperança. E já no finalzinho do capítulo 7 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, Jesus Cristo, quando entra numa vida, ele vai transformar alguém, vai fazer com que alguém seja um cristão genuíno, para fazer coisas que um cristão deve fazer. Então, só em Cristo você consegue fazer e ser. Só em Cristo. E esse agir de Cristo, meus irmãos, vem por meio do Espírito Santo. Por isso é tão importante esse movimento que a associação está convidando para participar. Porque é um momento de clamar e dizer: Santo Deus, nós temos um ano difícil. Começamos um ano difícil, vamos enfrentar um ano difícil. Precisamos do poder e da presença do Teu Santo Espírito, para que Ele venha agir em nós, para que possamos ser cristãos genuínos e fazer coisas que um cristão genuíno deve fazer. Você entende por que necessitamos tanto do Espírito Santo? Sabe, quando nós falamos do Espírito Santo, geralmente, nós olhamos para o livro de Atos. Porque o livro de Atos, alguns dizem que deveria se chamar não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. No livro de Atos, o Espírito Santo é apresentado como alguém que age, como aquele que usa a igreja de maneira poderosa, como aquele que faz coisas grandiosas. E essa realmente é a ênfase do livro de Atos. Fazer milagres, fazer curas, fazer pregações poderosas. O problema é que nós queremos olhar o Espírito Santo apenas na perspectiva do livro de Atos, aquele que faz. E quando nós pensamos na nossa necessidade do Espírito Santo, nós pensamos no Espírito Santo para fazer alguma coisa. Eu preciso do Espírito Santo para fazer um sermão poderoso. Eu preciso do Espírito Santo para fazer um estudo bíblico poderoso. Eu preciso do Espírito Santo para fazer um evangelismo poderoso. Mas nós não podemos olhar o Espírito Santo apenas na perspectiva do livro de Atos. Nós precisamos olhar para o Espírito Santo também na perspectiva do livro de Romanos. Porque no livro de Romanos, o Espírito Santo não é apresentado como aquele que faz. Ele é apresentado como aquele que transforma pessoas para que elas possam fazer. Então, no livro de Atos, a ação do Espírito Santo é em fazer. No livro de Romanos, a ação do Espírito Santo é em transformar para você ser. E quando você for cristão, você vai fazer com a presença do Espírito Santo de maneira poderosa. E aí entra o capítulo 8. O capítulo 8 poderia ser chamado, em Romanos, de o capítulo do Espírito, porque 30 vezes aparece a palavra Espírito. 30 vezes. Mas antes de apresentar a grandiosidade do Espírito, ele vai dizer quem nós somos sem o Espírito. Então Paulo é como um médico, que antes de apresentar o remédio, ele precisa apresentar a gravidade da doença. Então ele vai dizer assim: olha, você precisa do Espírito. Mas sem o Espírito, eu vou te mostrar quem você é. E ele usa 4 termos muito fortes aqui, para nos mostrar quem somos sem o Espírito. Capítulo 8, verso 6, ele diz o seguinte. Capítulo 8, verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. Então, sem o Espírito, eu vou pender para as coisas da carne que me levam para a morte. Você entende? Sem o Espírito, você vai pender para as coisas da carne e isso vai te levar para a morte. Ele continua dizendo no verso 7, sem o Espírito eu vou ser inimigo de Deus. Inimigos de Deus. É o que somos sem a presença do Espírito em nossa vida. E ele continua dizendo mais, sem o Espírito eu não vou me sujeitar à lei de Deus. Então não adianta, sem a presença do Espírito você pode até tentar, mas você não vai se sujeitar verdadeiramente à lei de Deus se o Espírito não agir em sua vida. Se ele não fizer de você, de verdade, um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma pessoa de Deus. Você tem que ser. E o Espírito Santo vai fazer você ser um cristão genuíno. E o verso 8 ele diz, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, sem o Espírito, você vai pender para a carne, você vai ir para a morte, você vai ser inimigo de Deus e você não vai se sujeitar à lei. Sabe o que Paulo está descrevendo? O que nós somos naturalmente. Você não precisa de ajuda de ninguém para ser isso aqui. Você não precisa de ajuda de ninguém para pender para a carne, para não querer se sujeitar a Deus, para ser inimigo de Deus. Sozinho você consegue isso. Aí Paulo diz, mas eu quero te dar uma boa notícia.
Deus não quer que você caminhe sozinho. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa depender do Espírito Santo. Você precisa clamar pelo Espírito Santo em sua vida. Porque se o Espírito agir em você, olha o que vai acontecer. Capítulo 8, verso 5. Parte final do verso 5. Se você se inclinar para as coisas do Espírito, você vai agir como alguém que anda no Espírito. Então o verso diz, aqueles que se inclinam para o Espírito fazem coisas do Espírito. Então, se o Espírito agir em você, você não vai se inclinar para as coisas da carne, como é natural. Você vai começar a se inclinar para as coisas do Espírito e agir como alguém que tem o Espírito. Então, se você for, você vai agir como alguém que é cristão. Ele continua dizendo no verso 6, segunda parte do verso 6. Se você tiver o Espírito, ele diz, você não vai pender para as coisas da carne, você vai pender para as coisas do Espírito. E você vai ter vida e paz. Vida e paz. Sem o Espírito é morte. Com o Espírito é vida e paz. Verso 11. Verso 11 diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Então, sem o Espírito, inclinação para a carne, morte, não se sujeita às coisas de Deus e não agrada a Deus. Com o Espírito, você vai se inclinar para as coisas do Espírito, você vai ter vida, você vai ter paz e você será vivificado. Como Cristo foi trazido da morte para a vida, você será transformado em um novo homem, uma nova mulher. Esse é o Espírito Santo em Romanos. Você não vai ler histórias no livro de Romanos do Espírito Santo curando, usando pessoas para curar, usando pessoas para pregar, mas você vai ver o Espírito Santo de maneira muito clara, agindo na vida de pessoas, para que elas sejam cristãs genuínas. Então, o Espírito Santo em Romanos faz um convite a você. Não é para você dizer, Santo Espírito me enche. É para você dizer, Santo Espírito me esvazia. Por favor, Santo Espírito, age em mim. Me transforma. Eu não quero simplesmente fazer, eu quero ser um cristão. E se eu for um cristão com a presença do Espírito em mim, alguém que foi vivificado, alguém que se inclina para o Espírito, alguém que tem vida e paz, a minha vida vai ser de fazer coisas que devo fazer. Então, por favor, não tenta olhar para o Espírito Santo apenas na visão de Atos. Olha para o Espírito Santo também na visão de Romanos, porque as duas têm que andar juntas. Em Atos, o Espírito Santo vai fazer. Em Romanos, o Espírito Santo vai te transformar para ser. Então você deve dizer, Santo Deus, por favor, me esvazia, porque eu quero que o Senhor me preencha com a Tua presença, para que o meu fazer seja à altura da vontade de Deus. Então nós não devemos pensar assim, eu quero o Espírito Santo para dar o estudo bíblico. Não. Você deve dizer, eu me dou ao Espírito Santo para que Ele me use para dar um estudo bíblico. Você não deve dizer, eu quero o Espírito Santo para fazer um sermão poderoso. Você deve dizer, eu me dou ao Espírito Santo para que através de mim, dos meus lábios, Ele faça um sermão poderoso. Você entende a diferença? Não é o Espírito como instrumento. Eu sou um instrumento. É o Espírito quem guia. Geralmente, quando nós pensamos no Espírito e no trabalho do Espírito, nós pensamos mais ou menos assim. Imaginamos um grande campo, que é um mundo que precisa ser colhido para o Evangelho, para a verdade. Então, o mundo é um campo pronto para ser colhido. E eu sou o trabalhador. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar estudo bíblico, eu tenho que fazer evangelismo, eu tenho que fazer. E o Espírito Santo é como uma enxada, é como um instrumento de colher, uma foice. E nós pensamos, se eu tiver o Espírito Santo, como eu vou colher rápido esse campo? E isso você pode ver se você tiver uma visão unilateral do Espírito. Mas quando você entende a visão do Espírito em Atos e Romanos, você vai dizer assim, existe um campo a ser colhido. O mundo precisa ser colhido. E quem vai colher é o Espírito. E eu sou a enxada. Eu sou o instrumento na mão do Espírito. Eu sou a foice na mão do Espírito.
Santo Espírito, eu me entrego ao Senhor, para que através de mim o Senhor possa agir. A colheita não vai ser feita com meu esforço, com minha capacidade, mas com a ação do Espírito Santo usando instrumentos humanos. Então a colheita é grandiosa, mas quem vai fazer essa colheita é Deus, porque a missão pertence a Deus. E eu tenho que dizer, Senhor, eu me dou ao Espírito, que Ele me use como instrumento poderoso para que eu venha agir. E que esse agir comece na família. Por isso, os 10 dias de oração desse ano, que iremos iniciar logo mais no dia 18, é sobre isso. Como é que Deus pode agir na família, nos preparando para sermos fiéis para o tempo do fim. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo quer agir em nós, para que em nós, através de nós, o mundo possa ser colhido com o Espírito Santo usando instrumentos que se colocam nas mãos dele. E isso, repito, precisa funcionar na tua casa. É muito lindo funcionar no púlpito, é muito lindo funcionar no sermão de uma pessoa que você não conhece, mas precisa funcionar aqui na minha casa, com minha esposa, com os meus 2 filhos. Eles precisam ver nos meus olhos, nas minhas atitudes, que eu não estou buscando o Espírito Santo como um instrumento na hora do púlpito. Não, que eu estou me dando ao Espírito Santo. Eu sou um instrumento nas mãos dele. É ele que vai agir através de mim. Eu quero convidá-lo nesse momento a dizer: Santo Deus, me usa, Senhor, de maneira clara, de maneira poderosa. Por favor, me usa. Eu quero ser instrumento nas mãos do Espírito. Talvez já tenha acontecido com você, e me permita concluir com essa história, o que um dia aconteceu comigo. Eu sou pastor, e um dia tinha que chegar cedo na igreja, para a classe da escola sabatina, para a classe dos professores da escola sabatina, e minha esposa não saía e demorou um pouco, e eu não me preocupei muito se ela estava terminando de arrumar os meninos, se ela estava olhando se o gás estava desligado, se as janelas estavam fechadas. Eu era o pastor, eu precisava chegar cedo. E eu chamei de maneira muito ríspida a minha esposa. E claro, ela veio, magoada, claro, pela maneira ríspida com que foi chamada. Eu não me orgulho de dizer isso, mas para você entender como precisamos. Fui para a igreja e na hora de apresentar a lição para os professores, eu orei. E disse: Santo Espírito, fala comigo, me ajuda a transmitir essa lição. Claramente eu senti o Espírito Santo dizendo assim: eu estou tentando falar com você. Desde o momento que você foi agressivo, agora você está querendo me usar e não querendo ser usado. O Espírito Santo não é um instrumento a ser usado. Nós somos o instrumento a sermos usados. Então, eu procurei minha esposa para pedir desculpa, para que agora pudesse ser um instrumento limpo, amolado, pronto, para ser usado pelo Espírito Santo. Então, esses 10 dias, para irmos à presença de Deus e dizer: Santo Deus, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero ser teu completamente, eu quero ser usado por ti. Porque se eu estiver completamente em tuas mãos, se eu for completamente teu, eu serei um instrumento poderoso em tuas mãos, serei usado para pregar o Evangelho com poder. Não porque eu estou usando o Espírito Santo, mas porque o Espírito Santo está usando a mim. Alguém que foi vivificado, alguém que saiu da morte para a vida, alguém que saiu da impiedade para a paz com Deus, e alguém que vai se inclinar para as coisas do Espírito. Eu quero convidá-lo nesse momento a dizer: Santo Deus, esse é o meu desejo. É isso que eu quero. Eu quero ser usado poderosamente por ti, para agir como alguém que tem o Espírito Santo em sua vida. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a fechar os olhos. Se for possível nesse momento, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, que aquilo que eu não consegui falar com minhas palavras, que o Teu Santo Espírito complete. Mas eu te peço de maneira muito clara que possamos entender. Não podemos olhar para o Espírito Santo apenas como alguém que, como instrumento, eu vou usar para dar um estudo, para fazer um sermão, para fazer um evangelismo. Não, Santo Deus, eu sou um instrumento. E quantas vezes eu não quero ser um instrumento? Eu quero usar o Espírito Santo no momento de necessidade,
mas não quero que Ele me use no dia a dia. Nos perdoa, Santo Deus. Hoje, queremos dizer, Santo Deus, eu me dou ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor para que de maneira poderosa o Senhor possa usar-me, Senhor. Oh, meu Deus, que esses 10 dias sejam poderosos na vida da Tua igreja, na Associação Paulistana. Que haja um despertar no coração dos Teus filhos. E que ao final desses 10 dias estejamos prontos, como os discípulos após o Pentecostes, para receber a plenitude do poder do Espírito e nos levantarmos com poder para anunciar: breve Jesus voltará. Ajuda-nos, Santo Deus, para que isso seja uma realidade em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe poderosamente.